falar do Fortaleza agora, Thiago Minhoca, que perdeu ontem, né, para o Vasco. Mas antes da gente entrar no jogo em si, vamos, já que a gente já está com o dashboard aberto aqui, analisar a situação desse Fortaleza, que está em nono lugar, né? Em termos de aproveitamento, também seria G6, né? Ah, não. Seria G7, ele tá 1% a menos do que Red Bull Bragantino e Cruzeiro, o Fortaleza que tem um julgamento em relação a essas equipes. E aí, Thiago Minhoca, já dá para saber em que parte da tabela o Fortaleza vai brigar? A gente falou dessa oscilação, né? Acabou perdendo para o Vasco, mas você certamente vê o copo o meio vazio, né? É bom se preocupar com a parte de baixo ainda, né? Tá cedo demais para sonhar com algo a mais. Na verdade, o Fortaleza é o meio, que ao mesmo tempo você pode dizer que tem uma tranquilidade em relação à parte de baixo, e para você dispute nessa parte de cima, você precisa... porque assim, o Fortaleza, há 5 rodadas atrás, quando tomou aquela goleada do Cuiabá, ele estava meio que, tipo assim, o Cruzeiro estava irritado, né? Tinha perdido para o Bahia, depois de tomar a goleada do Cuiabá, quase perde o título da Copa do Nordeste. E aí o cara, tipo assim, tá vendo? Vou brigar na parte de baixo. Eu tô falando do discurso da minha bolha, que eu vejo do torcedor, né? Aí faz 10 pontos. Aí quando o cara faz 10 pontos e já chega ali próximo da Libertadores, é isso mesmo. Agora é Libertadores, não tem mais como descer, não. Vamos pegar o Vasco, vamos ganhar. Agora a gente só vai pegar equipes que, boa parte, estão na parte de baixo, vai pegar o Vasco, vai pegar o Fluminense e tal. E o Campeonato Brasileiro não tem, como disse o Pedro, né? Não tem jogo fácil, né? Nem mesmo os adversários que são teoricamente mais acessíveis quer dizer que você vai ganhar. E o Fortaleza vai ficar orbitando nesse ponto. E pode ser que nessa de ficar orbitando, o meio fique ali o caminho do Fortaleza. Por isso que para você lutar, eu tinha falado isso na rodada passada, o Fortaleza teria que somar pelo menos ali 9 pontos, né? Ou, quer dizer, mais de 9 pontos, né? Tentar fazer 30 ou mais para pensar de fato brigar pela Libertadores. 29 ali é uma primeira parte de tabela, um G10, né? O 27 era o que eu considerava ali um mínimo, pensando numa Sul-Americana. Abaixo disso já fica ali uma segunda parte de tabela, a depender do crescimento do pessoal de baixo, talvez uma pressão maior, né? Para se manter na Série A. Então, o contexto do Fortaleza é esse: é um meio de tabela, onde ele orbita, e aí, se tem um resultado positivo, passa a ter mais confiança. Como perde, já gera uma certa dúvida. E pelo que virá pela frente, né? O Fortaleza já vai ter o Fluminense no domingo para tentar se recuperar e precisa muito vencer esse jogo. Assim, quem quiser, obviamente, está visando essa parte de cima da tabela, porque no outro meio de semana, na próxima quinta-feira, Fábio, é só o Flamengo no Maracanã, né? E aí é aquele jogo que é o jogo considerado bônus, né? O que você puder somar ponto, já considere como bônus, porque o Flamengo, além de ser uma equipe muito qualificada, vem jogando muito bem na competição. Não é impossível somar ponto lá, mas obviamente é o jogo que você menos tem que colocar como obrigação ali de somar pontos. Mas o jogo do Fluminense é um jogo para se recuperar desse resultado negativo que teve contra o Vasco. E eu vejo que nessa matemática que o Fortaleza precisa fazer, como eu falei, no mínimo 7, o ideal seria 9. Agora, Libertadores, que é o que eu acho, que se o Fortaleza quiser realmente brigar por isso, aí ele vai ter que fazer 10 para mais, né? Ainda mais 10 pontos nessa reta final. Lembrando que o jogo do Inter, que é a 19ª rodada, esse jogo foi adiado e fica aí, possivelmente pode ser uma data FIFA, a depender se o Inter cai na Copa do Brasil ou não, se cai na Sul-Americana ou não. Pode ser que esse jogo ainda seja alocado mesmo sem utilizar uma data FIFA, mas vamos aguardar aí para saber ainda o que virá. Mas eu ainda vejo uma boa possibilidade de Fortaleza somar aí, né, como esses jogos aí que faltam, aí, no mínimo 7 pontos. Eu acho que tem essa condição, apesar de que o campeonato não tem nenhum jogo que te dá a garantia, mas eu vejo o Fortaleza com essa capacidade de no mínimo 7 pontos. Nesses 5 jogos, né, Minhoca, que tu fala excluindo o Inter, né, que vai ser mais pra frente. Porque o jogo do Criciúma vai ser ali, né, na 19ª rodada, porque o Inter vai estar com a Sul-Americana envolvida, e aí o jogo do Criciúma foi marcado para
para essa data aí, essa data base, né, que é da 19ª rodada. Então, eu acho que desses 5 jogos, né, que restam, 5 jogos, eu acho que dá para somar no mínimo 7 pontos. Acho que o Fortaleza tem capacidade até para mais, mas aí vai depender muito de como ele... Porque, assim, se ele não ganha do Fluminense, aí já vem um jogo do Flamengo, e aí possivelmente uma derrota pode aparecer, e aí já começa todo aquele discurso do Fortaleza de novo, instável, que não consegue ter regularidade, às vezes pega uma sequência boa, depois pega uma sequência ruim. Então, muitas vezes você, para ter de fato uma disputa real pela Libertadores, você tem que ter um ótimo desempenho, né? O Fortaleza até tem um bom fator mando de campo. No começo isso pesou o contrário, né? 3 jogos onde o Fortaleza abriu o placar e cedeu o empate contra Cruzeiro, Bragantino e Botafogo. Mas nos jogos fora o time ainda está mal, né? 5 pontos, foi goleado pelo Cuiabá, perdeu para o Bahia jogando bem, o Fortaleza jogou bem contra o Bahia. Acho até que foi um resultado onde o Fortaleza não aproveitou, o Machuca chegou a perder uma chance inacreditável de empate. Perdeu também pro meu Deus do céu, agora pro Vasco, né? Por 2-0. As expulsões também têm atrapalhado o Fortaleza. Só conseguiu uma vitória sobre o São Paulo, empatou contra o Corinthians, também fora de casa, num 0-0, onde o Corinthians foi melhor em boa parte do jogo. Então precisa melhorar mais esse desempenho fora de casa, até nisso que a gente está falando, né? Para ter uma melhor possibilidade para brigar para a Libertadores. Não conseguindo essa possibilidade, eu acho importante o Fortaleza, como eu sempre cito, né? A primeira meta. É como os meus amigos lá do Glória e Tradição geralmente falam, né? Que é um canal de torcedores de Fortaleza. Que eles dizem, para você chegar em um determinado caminho, você tem que passar por certos pontos da estrada. O primeiro ponto da estrada que você precisa ultrapassar é a permanência. Então, primeiro garanta a permanência para depois você ir garantindo o algo a mais, né? Então, eu vejo que para o Fortaleza ter uma tranquilidade no segundo turno, fazendo aí de 7 a 9 pontos, para ter uma possibilidade mais tranquila aí no segundo turno, quando for dividir a atenção com a Sul-Americana. Pedro, vamos ver o histórico do Fortaleza comparado com outras temporadas? Vamos ver se está na média, se está melhor, se está pior. Vamos lá. Fortaleza que nos últimos anos, né, terminou sempre no G10, né, do Campeonato Brasileiro. A campanha deste ano é o mesmo aproveitamento do ano passado, né? Exatamente, mesmo aproveitamento do ano passado e fica atrás de 2021, né? 2021 foi espetacular. O Fortaleza só havia perdido 2 partidas até a 14ª rodada. E no ano passado, um desempenho em termos de aproveitamento bem parecido com o desse ano. E assim como no ano passado, o 13º jogo, o Fortaleza perdeu, né? Perdeu para o Flamengo. Havia perdido também para Botafogo e para o América Mineiro, fora de casa. Eu até cheguei a citar isso, Pedro, no raio-x passado, que quando o Fortaleza bateu 20 pontos na 13ª rodada, no ano passado, ele não aproveitou bem a reta final do primeiro turno. Ele acabou somando apenas 6 pontos de 13ª, de 6 jogos que ele jogou, ele perdeu 5 e ganhou 2. Então ele foi bem mal, assim, né? Não teve uma sequência ali de 4 derrotas seguidas. Isso, Cuiabá, Palmeiras, Bragantino e Goiás. Isso. Teve uma sequência ruim, o Fortaleza. E aí, no caso, esse ano, o Fortaleza precisa fazer algo melhor do que ano passado, né? Assim, eu acho que para não dar muita margem, assim, porque às vezes, ano passado, né, assim, eu lembro que eu citava muito isso. Na verdade, por isso que eu sou o copo meio vazio na análise. Eu sempre acho que pode desandar as coisas, sabe assim? Nada indica hoje. Eu acho que nada indica hoje. Mas é um clube que se atrapalha às vezes, entendeu? Em 2021, quando o Fortaleza foi 4º lugar, houve um momento que o time desandou. Claro, muito por conta dos desfalques ali, né? O Fortaleza poderia ter tido uma classificação até melhor do que aquela de 2021, porque Fortaleza, no segundo turno, foi o Crispim e o Pikachu, que eram 2 jogadores importantes, se lesionaram juntos praticamente, quase ali muito próximo, e o Fortaleza perdeu muito, assim, então, não à toa tomou goleada no Clássico e tudo mais, mas depois conseguiu retomar. Em 2022, quando o Fortaleza faz 5 vitórias seguidas no começo do retorno,
Aí perde em casa para o Botafogo, passou uns 2, 3 jogos sem ganhar, depois ganha do Flamengo, de virada no Castelão, e depois consegue retomar. E digamos, é uma certa característica desse Fortaleza, né? Que é como o Fred, o Cássio e o próprio Celso citam muito. Toda vez que o Fortaleza demonstra se perder, ele tem uma recuperação. Mas o ideal mesmo é você não ter esse... De novo, sabe? Não se perder tanto, né? Se perder tanto, porque quando vai ver, o Fortaleza já tá com 2, 4 jogos sem ganhar, sabe? Assim, às vezes, é claro, é difícil, né? O Fortaleza tem uma logística complicada, tá com ainda muitos jogadores lesionados, mas é isso, não dá para você fazer nos 5 jogos finais 2 vitórias apenas, né? Você tendo jogos que até são acessíveis, né? Por exemplo, tudo bem, o Vasco, o Fortaleza nunca ganhou lá, mas ontem, aí já falando um pouco da partida, Fábio, ontem foi o Fortaleza, assim, nem incomodar o Vasco, tirando uma chance ali do Breno Lopes, assim, o Vasco foi bem superior ao Fortaleza. E não é para ser assim, pode ser em algum contexto, mas não é para ser tanto como foi, entendeu? Aí teve a expulsão e tudo mais. Então, o Fortaleza, às vezes, não consegue ter, claro, todas as equipes passam por isso, né? Flamengo, Palmeiras perderam semana passada, né? O Flamengo de virada para o Juventude, o Palmeiras tomou de 3 de Fortaleza, mas o Fortaleza, às vezes, ele acaba se enrolando por um longo tempo também. Ele consegue recuperar, mas, de novo, ele entra no problema e fica, às vezes, com esse problema por 4 rodadas, às vezes até mais. Então, ficar de alerta, né? Porque não dá para ficar também perdendo ponto, né? Nos contextos. O Fluminense é um adversário que eu considero difícil nesse momento. Até queria que fosse um Fluminense mais do Diniz do que do Mano, porque vai ser um jogo bem diferente domingo. Não vai ser um Fluminense com posse de bola. Vai ser um Fluminense fechado e jogando ali na base de acertar um contra-ataque. Arthur, sobre o Fortaleza, eu acho que, na minha opinião, me parece que essa tal briga aí por Libertadores, acho que vai depender muito também como o time vai conseguir conciliar com a Sul-Americana. Eu imagino que o Fortaleza vai dar prioridade à Sul-Americana, né? Mais uma vez. Tu acha que o Fortaleza tem elenco, tem fôlego para dividir as atenções e conseguir avançar na Sul-Americana e ao mesmo tempo ser sólido ali na parte de cima do Brasileirão? Tu acha que é possível? O Fortaleza demonstra isso? Acho difícil, Fábio. Eu acho que pode até ser possível, mas eu acho difícil. E eu concordo que o Fortaleza vai acabar focando na Sul-Americana e deve focar na Sul-Americana, né? Querendo ou não, a Sul-Americana é o caminho mais curto ali para o Fortaleza. Não só conseguir uma vaga na Libertadores, mas conseguir mostrar cada vez mais sua força no continente, né? Conseguir um título aí de grande relevância, um campeonato que a torcida e o clube, né? Tanto curtiram a experiência que teve ali no ano passado. Então acho que essa que vai ser a grande obsessão do Fortaleza na temporada. A questão da Libertadores eu acho que vai depender muito de como o Fortaleza conseguir chegar até o momento do campeonato em que a Sul-Americana voltar. Eu não sei quando é que isso vai acontecer, Minhoca. Eu acho que tem mais quantas rodadas até lá? Umas 5 rodadas? Eu acho que ele tinha comentado aqui. Quando terminar o primeiro turno, eu acho que já vem o jogo de ida, né? Então deve ter o quê? 5 rodadas, né? Eu acho que o Fortaleza tem que tentar somar o máximo de pontos aí para ele chegar nesse momento estando pelo menos bem próximo ali dessa briga, sabe? Assim, na posição que ele tá ou acima. Se o Fortaleza chega nesse momento em que ele vai brigar por Sul-Americana, estando ali, sei lá, em 11º, 12º, aí fica muito difícil, né? Porque ele depois teria que, conciliando com a Sul-Americana, ter uma campanha, querendo ou não, de recuperação, entre aspas, né? Mas não é uma recuperação, mas um aumento ali no seu aproveitamento para poder chegar a uma Libertadores. Então acho que vai depender muito do que o Fortaleza fizer nas próximas rodadas ou se o Fortaleza, porventura, acabar sendo eliminado cedo na Sul-Americana e voltar completamente sua visão para o Campeonato Brasileiro. É um cenário também que pode acontecer. Bom, Pedro Pereira está colocando aqui campanhas semelhantes, né? Quem fez a mesma pontuação do Fortaleza em 13 jogos, por onde terminou, né, no campeonato, 20 pontos após os 13 primeiros jogos. Vamos. E a gente tem aí uma campanha típica de primeira página, tá? 80% das equipes que chegaram a essa mesma pontuação
do Fortaleza terminaram o campeonato entre os 10 primeiros colocados, tem até uma campanha de campeão do Palmeiras de 2018. Tem poucos casos de equipes que ficaram na segunda página. Alguém foi rebaixado, né? Isso, não, vou até puxar aqui, foi o Inter. Não, foi, é verdade, o Inter. É o Inter, aquele Inter que derreteu. O Inter de 2016, que acabou na 17ª posição. Então, tudo leva a crer que a maioria dos indícios que o Fortaleza deve acabar na primeira página, tem uma boa probabilidade, mas Libertadores ainda muitos fatores, né? Quantas vagas serão, como o time vai conseguir conciliar a Sul-Americana com o Campeonato Brasileiro. Então temos aí o... E só lembrando aí, Fábio, que hoje o contexto é de 11 equipes ali, né, que a gente está considerando, né? Então, Isso. por enquanto, uma vai sobrar. E aí o Fortaleza tem que evitar de ser essa equipe, no caso, né? Tentar... Isso caso ninguém chegue para brigar, né, de quem está embaixo, né? Isso só... Então, imaginando aí que vai ser desse Atlético Mineiro para cima, Fortaleza tem que pelo menos superar uma dessas equipes e, obviamente, sem que nenhuma lá de baixo consiga uma grande recuperação. Bom, Minhoca, vamos falar do jogo de ontem rapidamente, só para a gente não deixar de analisar, né, os jogadores do Fortaleza que entraram em campo ontem. O Pedro Alves vai colocar o campinho aí, né, uma derrota para o Vasco, né, que já é um tabu, né? O Fortaleza tem uma dificuldade enorme de vencer o Vasco no Rio de Janeiro ontem, né? Na verdade, já Exatamente. Antes de ontem, né? Travou, né? Não, eu fui ver a data, se a hora, né? Se era já depois de meia-noite. Mas então foi antes de ontem, né? A derrota você pode considerar que já é depois de meia-noite. A live aqui, a chance é sempre grande. A derrota para o Vasco, mas enfim, vamos passar rapidamente para as avaliações. Alguém se salvou ontem ou foi todo mundo mal? Então, eu acho que poucos jogadores ontem se safaram na partida. Foi uma partida... Não acho que o problema foi esquema tático. Eu vi algumas pessoas citando, não é para ter entrado com 3 volantes, mais o Pochettino, né? Era para ter ido com um time um pouco mais ofensivo. Eu acho que o time que entrou em campo foi até similar ao que jogou na semana anterior contra o Palmeiras, assim, em termos de ideia de jogo, né? Só que o time não esteve bem dentro de campo. Então, o Fortaleza, primeiro, não conseguia recuperar a bola. O Vasco geralmente trabalhava essa bola. E aí um problema que geralmente quando tem essa dupla Brits com o Tite, e aí em maior parte, não totalmente, obviamente, por conta do Tite, né? Assim, eu cito isso várias vezes. Todas as vezes que a bola está próximo à área, o Tite está fora da área e não dentro da área, entendeu? E ontem tinha um jogador que tem um jogo aéreo excelente, né? Que é o Verratti, atacante do Vasco. Antes mesmo de sair o primeiro gol, o Verratti já tinha pelo menos 3 possibilidades ali de abrir o placar. O João Ricardo sendo fundamental para evitar o gol. E depois da expulsão do Hércules, merecidamente, diga-se, sai o gol num vacilo do Fortaleza. Acho que Fortaleza, com apenas 10 jogadores em campo, né? 9 jogadores de linha, subiu 5 jogadores ali numa reta final de primeiro tempo, um grande erro. Não à toa, quando o Vasco recupera, tá 6 jogadores do Vasco contra 4 do Fortaleza. E aí o Matheus Cocão, ex-náutico, teve ali uma total liberdade na entrada da área para finalizar e abrir o placar. E aí no segundo tempo, uma jogada de escanteio, que já do primeiro tempo estava batendo fortemente esse tipo de gol, saiu o gol de cabeça. Então, para analisar aí os jogadores, vou salvar, né? Já colocando aí como uma maneira positiva. Jogou bem, João Ricardo, certo? Pode colocar aí o verde musgo para ele, porque ele foi bem importante para o Fortaleza, talvez não ter tomado mais gols. Então, o João Ricardo aí vai como jogou bem. Eu vou logo nos positivos, certo? Que aí foram poucos, então já vou colocar logo os positivos que eu achei. Brits também vai como saldo positivo. Muitas jogadas em que o próprio Verratti tinha dificuldade, algumas bolas travadas, muito por conta do Brits também, que eu vou colocar para ele, jogou bem. Foi outro jogador que escapou. E um terceiro... Eu não consigo ver um terceiro para verde, não. Verde... vou colocar
vou colocar além do Brits, né? Cauã fica também com verde, acho que ele entrou bem. E o Rosseto. São 4 jogadores aí que tiveram um saldo mais positivo do jogo de ontem. São os 4 aí. Aí vamos lá. A galera que foi razoável, né? Eu vou colocar o Sacha como amarelo e vou colocar o Lucero como amarelo. Sacha e Lucero. O Rosseto aí é verde, certo? Então, Sacha e Lucero, como foi a partida razoável, nada também. Enfim, o Lucero foi pouco acionado, não dá nem para cobrar tanto. E o Sacha ainda ajudou muito recuperando bola. Uma pergunta Aí, rapidamente para vocês três aqui. sim. Se vocês tivessem que contratar Lucero ou Verratti, quem vocês contratariam? Lucero. Lucero Ótima, fácil para mim. uma ótima pergunta, mas eu acho que Lucero. Eu acho que Eu Lucero também. participa mais do jogo do que Verratti. Mas Verratti também é muito bom jogador. Eu acho que o Lucero tem muito mais refinamento numa finalização. O Verratti, ele é aquela característica do atacante mais aguerrido, né? Ele tem um jogo aéreo, talvez assim, bem melhor do que o do Lucero. Ele tem um jogada aérea, mas ele não é tão letal. Por exemplo, o Lucero bate pênalti melhor. O Verratti não bate tão bem pênalti. Enfim, então, assim, em termos de qualidade, para mim, o Lucero até mais destacado quanto a isso, né? Não à toa tem mais gols nessa Verratti me temporada. lembra brocador no auge, assim, sabe aquele cara que decide, sabe? A bola chega, faz gol de todo jeito, mas é um cara de muito gol de um toque na bola. Isso. Então, à toa o Vasco utiliza muito isso, né? Essa bola chuveirada. Então, Sacha e Lucero aí como amarelo. E eu acho que eu paro por aí, viu, os amarelos. Agora vai vir a turmazinha mais negativa agora. Vamos lá, jogou mal. Jogou mal. Jogaram mal, no caso. Tinga, já pode colocar. Pedro Augusto, também laranja. Pochettino, também laranja. Cara, deixa eu colocar. Eu pensei em colocar o Marinho como laranja, mas eu vou botar um amarelo. Porque eu acho que ontem a arbitragem cometeu alguns erros com o Marinho graves, assim. Foram duas. Não foi nada que influenciou no resultado, mas 2 faltas bem, bem claras assim, em cima do Marinho. E aí acho que muito por conta do histórico do Marinho, ele acabou, talvez a arbitragem não dando, mas 2 lances que o Bandeira também poderia ter ajudado. Mas, enfim, nada que comprometesse assim, o que aconteceu dentro de campo. Kaiser eu vou colocar como sem nota, certo? Ele poucas ações em campo e também já entrou na reta final. Foi a última troca do Vojvoda, então sem nota. E aí vem a turma do vermelho. Tite, vermelho. Tem essa dificuldade grande. Ganhou até alguns duelos interessantes ontem, mas é porque ontem ele conseguiu até recuperar a bola, mas essa coisa dele ficar fora da área é um problema seríssimo. Seríssimo mesmo, assim. Não consigo aceitar que um zagueiro faça isso com muita frequência durante o jogo. Precisa ir no jogo fora de casa, né? Você precisa ter uma segurança mais defensiva. Então, o Tite, para mim, é vermelho. Bruno Pacheco ontem errou muito. Deu para notar isso logo. Eu falei isso muito durante a transmissão da rádio. O quanto o Bruno Pacheco errou de passe e tomada de decisão ontem foi muito abaixo. E o Pacheco vinha muito bem. Ontem não fez uma boa partida. Também foi muito mal. Hércules, obviamente, vai com esse vermelho, né? Porque foi expulso e a expulsão dele foi determinante. Aí já entra como o pior da partida, o Hércules. Mas se não fosse a expulsão do Hércules, assim, um jogador que eu acho que foi talvez mais prejudicial foi o Breno Lopes. Muito mal na partida. Assim, não tô nem falando de entrega, não, sabe? Porque entrega ele acabou fazendo muito. Mas ele teve muita leitura errada. A única chance que saiu foi numa finalização dele, né, no primeiro tempo. E ele costuma perder boas chances. Mas também teve uma outra que o Cauã deu uma bola muito boa para ele para diminuir o placar e ele furou na jogada, perdeu muita bola mesmo.
era um jogador que perdia muitas jogadas assim, em termos de continuidade. Então, o Breno Lopes também vai ficar com esse vermelho aí. E aí, já analisando, já passando para o Vojvoda, vou colocar como mal, né? Um jogo mal, porque, enfim, o jogo acabou sendo comprometido por conta da expulsão. Acho até que poderia ser um razoável também, mas não é vermelho não, pro Vojvoda, é laranja aí. Não é muito mal, não. Vermelho é pro Breno Lopes. Isso. O Vojvoda é laranja. Faltou Felipe Jonathan, né? Felipe John também não causou muito efeito, não. E pode colocar sem nota também. Tem medalhinha ou ontem ninguém merece? João Ricardo, ouro. Brits, prata. E vou colocar o Rosseto com a de bronze. Muito bem. É isso. Bom, então, fechada a análise do Leão do PC, né, do Fortaleza. Falamos um pouquinho aí da situação do time na tabela de classificação. Também avaliamos os jogadores ontem na derrota para o Vasco, né? Esse tabu aí. Acho que o Fortaleza é um dos poucos times que tem um tabu contra o Vasco, tá? Porque o Vasco ultimamente perde para todo mundo, mas o Fortaleza não vem se dando bem, sobretudo quando joga lá em São Januário.